E aí, estudante, tudo bem com você? Mais uma aula para gente, aula de número 14, sobre intervalos musicais. E a gente vai abordar a primeira classificação, porque se a gente fosse falar tudo sobre intervalos, uma aula só não ia dar conta, é muita coisa mesmo, tá? Começando, então, o que seria um intervalo? É a distância entre duas notas. Essa é a definição mais simples. Mas como assim distância? É o tanto que falta de uma nota até chegar a outra. Aí eu coloquei até uma reguinha aí para ilustrar. Como que a gente calcula essa distância, vamos dizer assim, né? Minha primeira nota será o Dó, e eu quero saber a distância até chegar à nota Fá. Então, como que a gente conta isso? A gente conta, se partindo do Dó até o Fá de forma direta, a gente vai começar contando pelo Dó, isso é muito importante, tá? Tem gente que pula a primeira nota, e não pode. Tem que começar pela primeira nota. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, você conta a primeira e a última nota, ok? Então, a gente tem uma distância de quatro notas. Ou, a gente pode falar que é uma distância, é um intervalo de quarta, ok? Esse é o mais simples de todos. Isso serve também, por exemplo, se a gente fosse considerar o movimento indireto, né? Voltando. Se por acaso a gente pegasse a partir da nota Fá e quisesse chegar até o Dó, também seria 4. Uma vez que eu começo pelo Fá, aí eu volto. Mi, Ré, Dó. Também é um intervalo de quarta. E a gente vai ver como que a gente pode chamar isso no pentagrama. Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Da forma direta, como a gente tinha visto, Dó, primeira nota é o Dó, ela é mais grave, tá vendo? Se a primeira nota é mais grave e a segunda é mais aguda, a gente chama isso de intervalo ascendente, porque está subindo. E no segundo compasso ali, a primeira nota é mais aguda e a segunda é mais grave. Então, a gente vai chamar esse intervalo de descendente, ok? É só olhar a setinha. Se a setinha estiver subindo, ascendente. Se ela estiver descendo, descendente. E todos os dois são intervalos de quarta. Porém, o primeiro, quarta ascendente, e o segundo, quarta descendente, ok? Os dois aí, ó, para vocês verem. Então, continuando, tem mais coisa. O que a gente precisa analisar também? Se o intervalo ele é simples ou composto. O intervalo será simples quando tivermos um intervalo dentro de uma oitava entre as duas notas, tá? Então, por exemplo, ali, a primeira é Dó e a segunda é Ré, mais agudo. Que intervalo vai ser esse? Vamos contar? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Intervalo de nona. Se ultrapassou a oitava, significa que esse intervalo será composto. Tá? Então, se tiver dentro de uma oitava, é simples. A partir da nona em diante, é composto. O segundo caso, mesma coisa, né? Ele é descendente, né? A primeira nota é mais aguda e a segunda mais grave. Só que se a gente fosse contar essa distância entre esses dois sons, daria um intervalo de décima descendente. Olha que interessante, que também é composto. E aqui? Primeiro caso, eu dei uma modificada ali. Coloquei de Dó até o Dó. Vamos ver.
Se for de dó até o dó, vamos contar? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Intervalo de oitava, igual eu coloquei ali. Se ele é um intervalo de oitava, significa que ele ainda é simples, tá? Se está dentro de oitava, ainda é simples. Enquanto que o segundo é intervalo de décima. A gente fala desse jeito, tá? Portanto, o primeiro será simples e o segundo composto. E se a gente fosse pegar emprestado também a análise anterior, o primeiro seria intervalo de oitava simples ascendente e o segundo intervalo de décima composto descendente. Então, a gente só vai acrescentando as análises, tá? Para a coisa ficar mais completa. Outra classificação que a gente vai ter, se ele é melódico ou harmônico. Lembrando, o que é uma coisa melódica? É quando a gente tem sons emitidos ou tocados um após o outro, tá? Então, ele é como se fosse uma fila, um após o outro. Enquanto que o harmônico, ele acontece ao mesmo tempo, esses sons. Que é o caso que está acontecendo aqui. O primeiro, está acontecendo ao mesmo tempo? Não. Primeiro vem a nota Fá e logo depois a nota Dó. Uma de cada vez, tá? Enquanto que no segundo compasso a gente tem uma harmonia. Quando a gente tem a cabeça de nota uma emparelhada com a outra verticalmente, significa que elas estão sendo emitidas ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse contar a primeira, mais básica, qual a distância? Intervalo de quinta, as duas, tá? Ó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As duas são intervalos de quinta. Lembrando que, quando a gente está tratando de harmonia, igual essa nota aqui, a gente lê de baixo para cima, tá? Geralmente, a primeira nota mais grave e a segunda mais aguda. E acrescentando, então, as demais análises, elas serão intervalos de quinta. A primeira é melódica e a segunda é harmônica. As duas serão simples, está dentro de uma oitava. A primeira vai ser ascendente. E a segunda? Quando a gente está vendo o intervalo harmônico, a gente não faz sentido, na verdade. Essas são as palavras, inclusive, tiradas do livro do Borromil Mede, que eu considero como a Bíblia da música, né, da teoria musical. E lá está falando assim, não faz sentido você analisar desse jeito um intervalo harmônico. Não dá para saber se é ascendente ou descendente, porque está acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que num acorde, por exemplo, um acorde é um exemplo de intervalos harmônicos, né? Por mais que a gente lê a primeira nota mais grave, do mais grave até o mais agudo, como elas são emitidas ao mesmo tempo, não tem como eu falar se é ascendente ou descendente, ok? Então, ali no harmônico, para por ali. E vai ser harmônico simples, intervalos de quinta. Agora, você vai fazer esse exercício. Quero que você analise um por um. Pode pausar esse vídeo para dar tempo. Pode escrever, tá? Um por um, compasso por compasso. E aí eu vou responder junto com você agora, ok? O primeiro, vamos analisar. A primeira nota é mais aguda do que a segunda, certo? A primeira nota é Lá e a segunda é Fá. Ou seja, ele é descendente. Aí a gente já mata, né? Descendente. Só que qual a distância? Primeira coisa, qual a distância? Lá, Sol, Fá. A gente volta, né? Até chegar lá. Lá, Sol, Fá. Intervalo de terça. Descendente. Melódico ou harmônico?
melódico. A segunda, a gente lê de baixo para cima. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Intervalo de sexta. Sexta o quê? É simples também. A primeira também é simples, esqueci de falar. E essa segunda também, simples. Descendente, ascendente? Não. Descarta. Por quê? Ela vai ser um intervalo harmônico. Então, ela é uma sexta harmônica simples, ok? A terceira. A primeira nota é mais grave e a segunda é mais aguda. Vamos contar a distância? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Intervalo de décima. Décima o quê? É simples ou composta? É composta. Ultrapassou a oitava, né? E ela vai ser melódica também, porque é uma nota diferente da outra, uma nota após a outra. E por último, a gente tem si, lá. A primeira nota e a segunda. Si, lá. Intervalo de segunda. Olha só. Simples, né? Porque está dentro de uma oitava e melódica, ok? Intervalo de segunda simples, melódica e faltou um. O quê? Descendente, ok? Vamos ver então se você acertou as respostas. Se tiver alguma dúvida, pode me falar. Você acabou de ver uma aula do meu curso de teoria online, aula de número 14 que eu gravei para minha turma, que inclusive em fevereiro de 2023 vai abrir uma nova turma, ok? Se você quiser estudar mais comigo, é só clicar no link que eu deixei aqui nos comentários fixado, beleza? Então já aproveita, se inscreve no canal também. Toda semana eu vou trazer um conteúdo aqui para você aprender ou revisar e nunca mais esquecer. Deixe o seu like, compartilha com quem precisa também. E aproveite para me seguir nas outras redes sociais e me acompanhar mais de perto. Até a próxima!